Algoritmo de busca em profundidade. Esse algoritmo é usado para realizar uma busca vertical por um grafo. É como o nome diz. O funcionamento dele é muito semelhante a uma pilha. Ele recebe o grafo e o nó sendo visitado, marca o nó como visitado, então ele escreve ele. Então ele faz um loop pelos nós adjacentes a A e verifica se eles não foram visitados. Então chama ele, o primeiro nó adjacente a A. Imagina que seja um nó B. Dessa forma, assim, quando ele chama o nó adjacente, quando ele chama de nó B, esse nó ele é desempilhado e ele, por sua vez, vai chamar outros nós adjacentes a ele mesmo, que vão ser empilhados e vão ser desempilhados antes do segundo nó adjacente a A. Isso fica mais claro com um teste de mesa. A complexidade desse algoritmo é n mais m, sendo n o número de nós e m o número de arestas, porque ele passa por cada nó do grafo e verifica cada aresta desse nó, que no final são todos os nós e todas as arestas, né? Por isso a complexidade desse algoritmo é O de n mais m, sendo n o número de nós e m o número de arestas. Então, para o teste de mesa do algoritmo de busca em nível, primeiro é o nó 1, né? O algoritmo primeiro ele escreve, ele imprime o nó, então ele chama a função para o nó adjacente, para todos os nós adjacentes não visitados. Então, aqui no caso, ele imprime o 1 e chama a função para o nó 6. O nó 6, por sua vez, e o 3 fica empilhado, esperando a vez dele. Esperando toda essa parte aqui ser desempilhada, ser impressa. Então, o nó 6, por sua vez, ele chama o nó 2 e o 5 fica empilhado. E o 6 é impresso. O nó 2, quando é impresso, ele escreve o nó 2 quando a busca em profundidade chega no nó 2, o nó 2 é impresso e ele chama o nó 7. O nó 7 não tem nenhum nó adjacente que já não tenha sido visitado, só o 2, né? E já foi visitado. Então, a função vem do nó 7 para o nó 2. O nó 2 também já foi visitado. Então, volta para aqui, para a função por busca em profundidade 2. E agora ele pode ir para o segundo, que é o busca em profundidade, que é o nó 5, né? Que agora vai ser chamada função do... É o nó 5 que estava empilhado aqui do busca em profundidade do nó 6. Esse impresso. E ele também não tem nenhum nó adjacente. Vai voltar tudo para a busca em profundidade do 1. Agora, que vai chamar a busca em profundidade do nó 3. E que depois disso chama a busca em profundidade do nó 4. Imprime ele e encerra o programa. Com todos os nós impressos. Em ordem vertical. Este é o teste de mesa de uma ordem aqui da esquerda para a direita. Esquerda para a direita seria... Isso dependeria da forma como o grafo é disposto, né? Porque essa esquerda para a direita é a representação aqui visual. Mas para que o grafo fosse lido dessa forma aqui assim, dependeria de como ele foi formatado. Algoritmo de busca em nível. Esse algoritmo é usado para fazer uma busca de forma horizontal pelo grafo.
Ele é semelhante ao em profundidade, só que diferente de fazer uma busca vertical, faz uma busca horizontal. E em vez de se comportar como uma pilha, ele funciona como uma fila. Nessa implementação é diferente do algoritmo de busca em profundidade. Essa implementação aqui não é recursiva, ela usa uma fila, assim, de fato. Não, no caso lá, ele não usava uma pilha, usava a forma recursiva. Aqui ele recebe o grafo e o nó. Então, ele inicia as variáveis, f começa vazio, marcar como visitado, escreve A, insere A na fila. Enquanto f não for vazio, aí tem o loop, que é enquanto, né, f não estiver vazio, ele faz para cada nó adjacente à frente de f, ou seja, então esse nó não foi visitado, ou seja, ele pega o primeiro nó na fila, escreve todos os nós adjacentes a ele que não foram ainda visitados e insere ele na fila. Então retira o primeiro nó da fila. Esse algoritmo ele tem uma complexidade igual ao do busca em profundidade, porque ele faz da mesma forma, ele visita cada nó e cada aresta dele. Ele, assim como o busca em profundidade, esse algoritmo também tem complexidade n mais m, sendo n o número de nós e m o número de arestas, né? Porque ele visita cada nó e verifica cada aresta dos nós. No teste de mesa, bom, se você perceber aqui, no algoritmo, esse algoritmo ele escreve todos os nós adjacentes ao primeiro nó da fila e retira o primeiro nó. Ele é mais rápido do que o que eu vou fazer aqui no teste de mesa, para ser mais didático. Na iteração 0 do meu teste de mesa, mas o resultado vai ser o mesmo. Na iteração 0, apenas o primeiro nó foi inserido na fila e nenhum nó foi impresso. Perceba que aqui já difere aqui, porque aqui já teria sido, ele é impresso na mesma hora que é inserido. E se usasse o algoritmo aqui novamente, eu já escreveria, na mesma hora que eu retiraria o primeiro nó, e escreveria e inseriria todos os nós adjacentes não visitados do primeiro na mesma hora. Aqui eu faço mais devagar. Então ele imprime 1, no teste mesa ele vai imprimir o 1, e então ele insere os nós adjacentes 6 e 3 e retira um da fila. Então ele retira o 6 da fila, imprime ele e insere os nós adjacentes 2 e 5. Não insere o 1 e nem o 3 porque eles já são adjacentes, porque eles já foram visitados. Na próxima iteração 3, ele vai remover o 3 da fila, imprimir ele e adicionar o 4, que é o nó adjacente não visitado de 3. Então ele visita o 2, que era o próximo da fila, imprime ele e adiciona o 7. Na quinta iteração, ele vai remover o 5 da fila, imprimir ele e não adiciona nenhum nó, porque todos os nós adjacentes a 5 já foram visitados. Então ele vai fazer o mesmo com o 4 e por fim com o 7. Então ficaria, a impressão foi 1, 6, 3,
2, 5, 4 e 7. Perceba como foi, né, de forma horizontal. Primeiro 1, depois o 6 e o 3, o 2, o 5, o 4 e por fim o 7. Aquele teste de mesa que eu fiz agora, ele foi mais didático, mas ele não reflete a implementação desse código aqui. Então, para mostrar como seria esse código de fato, né, como seria cada iteração deste loop de fora de fato, eu vou fazer mais um teste de mesa para mostrar isso. Aqui para o teste de mesa, se você for perceber, essa é a inicialização. Primeiro você só tem o 1 na fila e você imprime o 1. Você imprime o número ao mesmo tempo que insere ele na fila. Se você for perceber aqui, esse algoritmo ele imprime assim bem antes, ele continua executando o código mesmo após imprimir todos os nós. Isso acontece porque ele aqui o loop é enquanto a fila não estiver vazia. E ele, ao chegar no nó adjacente da frente de F, se o nó não foi visitado, ele vai marcar ele como tendo sido visitado, vai escrever ele vai imprimir na tela e vai inserir ele na lista e vai retirar o F. Ou seja, por exemplo, 1 ele vai ser inserido na fila e então vai imprimir o F na inicialização, né? Ele é inserido na inicialização e aí na primeira iteração ele vai inserir o 6 e o 3, vai imprimir eles dois e vai tirar 1. Ou seja, você vai estar tirando um número, somente um nó, para imprimir outros dois. Então os nós vão acabar antes do loop, né? Que o loop depende, ele tem que passar por o loop passa por todos os nós, porque aqui, ó, enquanto a fila não estiver vazia, e ele só retira um nó da fila por vez, né? Então esse algoritmo poderia ser melhor otimizado, né? Para talvez ser um pouco mais rápido, mas ainda assim então o que vai acontecer é que nas últimas iterações ele vai ficar rodando, mas não vai fazer nada. Ele só vai tirar o F da fila. Só vai tirar o primeiro elemento da fila. Aqui. Então, na inicialização, ele imprime 1 e insere na fila. Após a primeira iteração, ele vai remover 1 da fila e já vai estar impresso 1 e vai adicionar o 6 e o 3. E imprimir eles ao mesmo tempo, né? Ele escreve e insere na fila ao mesmo tempo. Então vai imprimir o 6 e o 3. Então após a segunda iteração, vai escrever o 2 e o 5, que são adjacentes ao 6, e colocar eles na fila. Após a terceira iteração, vai remover o 3 da lista, da fila, e adicionar os 4 e colocar ele adicionar o 4 na fila e imprimir ele. Após a quarta iteração, vai remover o 2 da fila, vai imprimir o 7, que é o último nó, né? Não é o último nó do grafo. E agora esse algoritmo vai rodar mais 3 vezes. Ele vai ter, né, 3 iterações, porque ele vai só para remover esses nós da fila, né? Aí após a quinta iteração, ele vai remover o 5 da fila, não vai imprimir ninguém porque todos os nós adjacentes de 5 já foram visitados.
o mesmo para o 4 e para o 7. Então encerra aqui a execução desse algoritmo.